News. Bandeirão. Trump ligou para Lula hoje cedo e a nota emitida pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty e depois com confirmações do Haddad, do Alckmin, principalmente o Alckmin, que deu até uma entrevista coletiva para falar do assunto. Também participaram o Mauro Vieira e o Celso Amorim. Claro, um aviso prévio, né? Não é que o telefone toca, alô, aqui é o Trump. Não é assim, é um aviso prévio. E aí o Lula convocou essa gente para participar da conversa. O Trump, provavelmente havia gente com ele lá, inclusive com a função e a missão de traduzir o que era dito pelo Lula em português, mas na conversa ninguém fala, eles só tiveram contato com o Trump diretamente. E a nota do governo brasileiro diz que foi uma conversa muito amistosa, que os dois conversaram por 30 minutos, um tempo razoável, voltaram à história da boa química, mencionada pelo Trump e depois confirmada pelo Lula, ainda em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. E o Lula disse que o contato que aconteceu hoje deve ser visto como oportunidade. E aí vem aquela prosa, né? A restauração de relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente e tal. Essa é a idealização, né, da relação entre Brasil e Estados Unidos. Não são 201 anos de relações amistosas. São 200 anos de alguns momentos de proximidade, agressões à soberania brasileira, ao povo brasileiro, golpes de Estado, no plural, claramente com envolvimento dos Estados Unidos, e não um envolvimento periférico, decisivo. Uma palavra de ordem. No caso de 64, por exemplo, a embaixada americana passou pelo menos 2 anos e meio trabalhando para que aquilo acontecesse. E já antes, em 61, ali ela pegou carona, mas a partir de 62 ela passa a ser ativa na elaboração, no apoio e no financiamento de um golpe de Estado no Brasil, como fez na Argentina, no Chile, como fez várias vezes na Bolívia. E, portanto, essa história de 201 anos de relação amistosa, harmônica, isso é uma idealização, né, primária. Isso não é real. Pelo contrário, uma relação de muita tensão. Uma relação em que claramente os Estados Unidos exigem que o Brasil se comporte como um subordinado, como uma parte importante daquilo que muito recentemente o senhor Hegseth, secretário de Defesa, agora secretário de Guerra, né, do Departamento de Guerra, chamou de nosso quintal, América Latina. E é muito importante reiterar isso, porque foi uma entrevista, não foi uma conversa ali com amigos, que alguém acha que ouviu, ou uma conversa clandestinamente gravada. Não, foi uma entrevista com Hegseth, se não me engano na Fox, em que ele disse isso. Nosso quintal. Mas nada disso esconde o fato
de que antes da Assembleia Geral da ONU, a relação entre o governo Lula e o governo Trump era a pior possível. Esgarçada, sem canais de comunicação, deteriorada, com agressões constantes feitas por secretários de Trump, pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que nem embaixador tem um encarregado de negócios, que cinicamente atacou instituições brasileiras como se nada pudesse acontecer. E, de fato, nada aconteceu. A ação do governo brasileiro foi excessivamente cautelosa em relação ao sujeito que está aqui como representante de um país e que agrediu instituições brasileiras, não políticos, instituições. E além de reprodutor das falas de Marco Rubio. Tudo isso é modificado quando Lula e Trump discursam na ONU. Aí, claro, há várias versões sobre por que aquele encontro nos bastidores aconteceu, os tais 20, que depois viraram 39 segundos na fala do Trump a respeito daquele encontro, e a química que o encantou, e o Lula confirmando a química. E o Trump disse aquilo e calou-se, não falou mais sobre o assunto. E o Lula empolgou-se com aquela situação, e começou a fazer planos, já falou em vamos levar essa química para o Putin, para o Zelensky. O Putin é meu amigo e amigo do Trump. Vou levar a Janja. O Alckmin vai participar do encontro. Quer dizer, ele começou a fazer planos sobre algo que ninguém sabia se iria acontecer. Ninguém sabia. Mas foi claramente uma reação de empolgação. Ele gostou muito daquilo. E percebeu, claro, o ponto político dessa ocasião, desses acontecimentos, daquilo que disse o Trump e das perguntas de repórteres dos Estados Unidos feitas na conversa com o Lula a respeito do que disse o Trump, e ele reiterando e dizendo que também gostou do Trump, que foi um encontro muito legal e gostou muito do que o Trump falou, e já adiantou que pretende conversar com o Trump. Mas, desde então, o governo brasileiro passou a adotar algumas cautelas. Inclusive, expôs demais isso publicamente. Celso Amorim, Mauro Vieira, deveriam deixar certas observações ali para as conversas internas. Mas eles vieram e disseram, não queremos salão oval com televisionamento, o Lula não vai cair numa armadilha como aquela para o Zelensky, não sei o quê. Ou seja, esse cuidado era óbvio que havia, mas não precisava ficar falando isso em entrevista, né? E o Haddad também empolgou, falou que o companheiro Trump gostou muito do companheiro Lula. O Lindbergh falou do encanto do Lula, que fez o Trump baixar a guarda. Houve uma reação de empolgação exagerada, né? E tudo que havia para fundamentar essa empolgação foi a fala do Trump. E aí os dias foram passando, nenhum sinal. O Departamento de Estado não se pronunciou a respeito, o secretário de Estado, Marco Rubio, pelo contrário, usou mais 2 ou 3 ocasiões para agredir o Brasil. O Eduardo Bolsonaro e o neto do Figueiredo preferiram dizer que Trump
é um gênio, que ele estava armando. Primeiro que se fosse uma armação, eles demonstraram que não. Eles não são gênios, porque se era uma armação deveriam ficar quietos. Mas precisavam bajular o Trump mais uma vez. Então é um gênio e tal. Não quiseram passar recibo. E ao mesmo tempo, no Itamaraty, a discussão era qual a melhor maneira de não perder essa oportunidade. Ou seja, o Itamaraty percebeu que era preciso formalizar algum tipo de preparação. Começou a sugerir um encontro entre os dois na Malásia, porque ambos estarão na Malásia este ano, e o Lula como convidado, e pode haver um encontro bilateral. Isso voltou a ser dito hoje pelo Lula. Mas o Itamaraty percebeu que não deveria deixar o assunto esfriar, até pelo constante movimento pendular feito pelo Trump. Ele diz uma coisa, depois desdiz, ele diz, depois contradiz o que disse. Ele muda a sua relação com as pessoas, inclusive. Um dia ele é fã do Putin, o Putin é demais. No outro dia ele está decepcionado com o Putin. Num dia o Zelensky é um amigo que deve ser ajudado. No outro dia o Zelensky é o grande culpado pela situação, que os Estados Unidos não vão ficar fazendo as coisas para ajudar o Zelensky. Então, o Itamaraty falou, precisamos manter a chama acesa. Né? Mas, de repente, vem o aviso. Trump vai ligar. Há um aviso prévio. Por isso que Haddad, Vieira, Amorim e Alckmin foram chamados. Porque eles já sabiam que o Trump ligaria. E ligou. Isso é importante. Porque o Lula falou o quê com o Trump? Falou, olha, o Brasil, a Inglaterra e a Austrália são os únicos países do G20 que têm déficit com os Estados Unidos, do G20. Os Estados Unidos têm superávit com esses três países. Então não é justo que soframos tarifas adicionais com o argumento de que há uma relação comercial injusta, sendo que, na verdade, o Brasil é que tem déficit. E um déficit que é imenso em relações comerciais. Imagine, considerando-se serviços. Aí é um déficit imenso e que não é reversível quando você considera o setor de serviços. Comercial pode ser, dadas as circunstâncias daqui 10 anos, 15 anos, mas o de serviços é inviável, porque estamos falando de tecnologia. Agora, há um outro ponto. O Lula também falou sobre os ministros do Supremo e disse ao Trump que ele recebeu informações erradas. Não disse que o Trump está sendo enganado, mas sugeriu, você está sendo enganado. As informações que você está recebendo são erradas. E essas punições aos ministros não são justas. Não está acontecendo nada do que dizem que está acontecendo e tal. Bom, como o Trump foi quem impôs as tarifas, foi quem impôs punições aos ministros do Supremo, foi quem impôs a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, foi quem decidiu que a relação do Brasil com os Estados Unidos é péssima para os Estados Unidos. Sim, não foi uma conclusão, ele decidiu usar isso como argumento, porque isso não fica em pé, né? Pelo contrário, podemos discutir se é boa para o Brasil, mas para os Estados Unidos, ao longo da história, foi sempre positiva, ótima. Ter um país tão rico
importante do ponto de vista geopolítico, econômico, pelo menos regionalmente, como um país que se comportou quase sempre ao longo da história como um subordinado, como um vassalo. Não há o que reclamar. O Brasil, sim. O Brasil tem muito o que reclamar. O Brasil foi traído, o Brasil foi agredido. O povo brasileiro teve suas escolhas desrespeitadas por um país estrangeiro. E esse país é exatamente aquele que fala que agora a relação observada historicamente é negativa para os Estados Unidos. Então, o que disse o Trump? Porque foi ele quem azedou esse caldo. E não é que a relação com o Biden, né? É que o Biden era o chefe de um governo cínico, um governo acelerado, que praticou crimes, como todos os governos dos Estados Unidos, pelo menos desde o início do século XX, quando começa a atuação internacional dos Estados Unidos já como potência econômica e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, como superpotência econômica, como um dos vencedores, ao lado da União Soviética, da Segunda Guerra Mundial, como um país que fabricava o que a Europa já não conseguia fabricar, a Europa estava destruída e os Estados Unidos se tornaram a fábrica do mundo, condição que só perderam recentemente para a China. Então, o que disse o Trump a tudo isso que o Lula falou? Ministro do Supremo, tarifaço, não disse nada. Ele apenas afirmou que Marco Rubio, o secretário de Estado, dará sequência às negociações com Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. E é claro que esses não foram nomeados pelo Trump, designados pelo Trump, e nem ele os mencionou. Mas o governo já adiantou que esses três terão a incumbência de negociarem com Marco Rubio. A escolha de Marco Rubio, ela pode ser vista de duas maneiras opostas. Por um lado, é ruim. O Marco Rubio é um fanático. O Marco Rubio é o grande responsável por essa visão que o Trump vinha repetindo a respeito do Brasil. O Marco Rubio foi quem abriu as portas para que os pedidos do Eduardo Bolsonaro e do Neto do Figueiredo chegassem ao Trump. Há outros caras nessa parada, inclusive um sujeito chamado Roberto Pita, que é um venezuelano com cidadania dos Estados Unidos e que trabalha no Departamento de Estado. E ele foi um canal importantíssimo para que o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, conseguisse chegar à cúpula do governo, particularmente a chefia do Departamento de Estado, ou seja, a chefia da diplomacia dos Estados Unidos. E que é, pelo fato de que a relação dos Estados Unidos com o mundo é a relação de uma potência imperial, o secretário de Estado é o mais importante dos ministros do governo dos Estados Unidos. Não há secretaria, não há departamento mais importante. No nosso modo de chamar as coisas, não há ministério mais importante do que o Departamento de Estado. E o Marco Rubio, ele é, repito, um fanático. Ele enxerga as relações internacionais sempre de um ponto de vista muito estreito.
E até por agarrar-se à estreiteza, ele agarra-se sempre à perspectiva do confronto, inclusive militar, até porque ele nunca estará envolvido no conflito militar, nem os seus. É outra gente que vai lá matar e morrer. Mas é, dessa perspectiva, uma escolha ruim. Porém, depende muito do que quer Trump. Marco Rubio não é burro, não é tolo. Ele sabe o que aconteceu com vários secretários de Trump no primeiro mandato. Uma coisa estranha, um sair da linha, uma contradição ao que disse o próprio Trump e pronto, o cara estava na rua. Se o Trump, de fato, quer uma relação amistosa, profícua, fértil, interessante para ambos com o Brasil, e se não é, ainda que seja uma ideia, ainda que seja um discurso sincero, mas se não é algo fugaz, se daqui a 3 horas ele não estará dizendo o oposto, não se sabe. Mas se é algo sólido e que será mantido, ele vai impor ao Rubio a linha da negociação. Não deixará que o Rubio faça isso. Mas o fato de ser o Marco Rubio é um problema. Isso não deve desaparecer do horizonte do Haddad, do Mauro Vieira e do Alckmin. Ele deve saber que ali eles conversarão e negociarão com alguém que os enxerga com um olhar hostil. Não pessoalmente, ele nem conhece os caras. Mas ele os enxerga com um olhar hostil. Então vai depender do que o Trump fará. Se ele disser para o Marco Rubio, toque do jeito que você achar conveniente, será um imenso problema. Se ele disser para o Marco Rubio, você vai fazer isso, eu quero tal resultado, isso pode, inclusive, obrigar Marco Rubio a mudar vários de seus comportamentos no Departamento de Estado. Vai depender do Trump. Mais interessante, o que o Trump escreveu. Antes, vale sempre observar, há um hábito na Casa Branca. Todas as conversas, ou quase, né? Algumas são secretas, mas normalmente as conversas do presidente dos Estados Unidos com outro chefe de Estado, ou com o chefe de governo, você vai falar com o chefe de governo alemão, ou com a chefe de governo italiana, mas enfim, todas essas conversas depois são publicadas na íntegra, normalmente no mesmo dia, quando acontecem cedo, como ocorreu hoje. Esse é um costume, a não ser quando é uma conversa secreta. Ó, eu vou falar com o Putin aqui e o que a gente vai falar não é para ser publicado. Pronto, não é publicado. Mas o costume é que conversas, e se for mesmo apenas o conteúdo que o governo brasileiro divulgou, não há nenhum problema. Então talvez haja a íntegra, porque a conversa é gravada. Ela é gravada. Isso é obrigatório. Conversa do presidente dos Estados Unidos, conversa oficial, obrigatoriamente é gravada, ele queira ou não. Então, pode ser publicada na íntegra. Mas o mais importante é o que disse o Trump, que gosta muito de rede social e usa rede social para fazer comunicados e tal. Então ele disse aqui, nesta manhã eu fiz uma chamada telefônica muito boa. Ele usou um very good, que pode ser tomado como excelente, com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa ficou principalmente na economia e no comércio entre os dois países. Nós teremos novas discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, então ele não dá data, não fala quando, e ele diz, e aqui a tradução está correta, tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos. Então ele fala de pelo menos 2 encontros. Um no Brasil e outro nos Estados Unidos. Ele não fala ou, ele fala tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não fala em Malásia. E aí, a tradução está, eu gostei da ligação telefônica, mas foi algo além de gostei, porque ele fala enjoy, né? Ou seja, ele diz que desfrutou a conversa. Foi um desfrute a conversa. E aí ele diz, nossos países irão muito bem juntos. Se esse for o recado para o Marco Rubio, nossos países irão muito bem juntos. O Marco Rubio terá de seguir a linha do Trump. Agora, se a ordem para o Rubio for negocie, veja o que você consegue fazer, siga seus pensamentos, aí não será promissora essa conversa. Não houve, embora o Lula tenha tratado de alguns temas específicos, o que está em andamento é a construção de uma relação que pode desandar, mas pode, de fato, ser edificada, inteiramente edificada. O Brasil gosta muito dessas coisas idealizadas, né? 201 anos de relação amigável, amistosa, isso é tudo balela. E o Brasil não pode perder de vista que a conversa tem de ser não apenas realista, mas deve levar em consideração, antes dos interesses do governo, inclusive eleitorais, porque, é claro, o Lula está enxergando, não sejamos claros, ele está enxergando essa situação como uma oportunidade de tirar do bolsonarismo a sua grande esperança, que é o Trump. Mas o Lula não pode perder de vista que é um negócio entre dois países, é uma negociação entre dois países. E que provavelmente lá na frente incluirá demandas dos Estados Unidos por terras raras, por outros minerais críticos, por base militar dos Estados Unidos no Brasil, talvez na Amazônia. E é preciso estar pronto para dizer não. Não encarar apenas como uma oportunidade política e na linha do Tarcísio, né? Precisamos entregar algumas vitórias ao Trump. Ó, Tarcísio Zeppelin, né? Não. É negociação. O que é interessante para os dois países, façamos. O que um não quer, não será feito. O Brasil não pode, deslumbrado com essa mudança, sair entregando o que os Estados Unidos exigirem. Essa é uma obrigação do governo brasileiro em qualquer época, em qualquer circunstância, né? Mas a conversa foi positiva porque o Trump não disse, pode até dizer, mas não disse não, tarifa eu não discuto. Pode ser que ele fale, tá bom, vamos negociar a suspensão das tarifas ou o cancelamento dessa, principalmente da sobretarifa de 40%. Né? Negativo não foi. O Trump disse que desfrutou a conversa, que os dois se darão bem juntos, mas o Brasil não pode, por deslumbramento, entregar tudo o que o Washington exigir.